Então, vamos lá, pessoal. Então, hoje a gente vai trabalhar em OCA2. A gente começa a trabalhar ainda com navegação entre telas, tá? A gente estava vendo as telas, são as activities, certo? Por favor, quem tiver com o celular, desliga. Guarda. Bom, o que nós vamos fazer? Eu vou para o final e vou demonstrar. A ideia é a gente fazer um aplicativo onde você coloca seu peso e sua altura, calcula o IMC, tá? E aí o IMC ele vai mostrar aqui se você está, o diagnóstico, você está abaixo do peso, está com peso normal, sobrepeso ou com obesidade, tá? Então, se tiver menos de 18,5 é abaixo, entre 18,5 e 24,9 tá ok, entre 25 e 29,9 sobrepeso, 99, né? E acima disso, né, 30 ou mais, tá obeso. Tudo bem? Tranquilo? Qual que é a ideia? Como a gente tem duas activities, essas informações aqui, ó, vão ser o cálculo MC, o valor vai ser passado dessa tela para essa tela aqui. Tudo bem? Então tá, vamos regressar então, onde eu estava. Vamos criar uma tela vazia, tá? Com tela vazia, vamos chamar de cálculo IMC e vamos arrastar duas imagens. Tá vendo essas duas imagens aqui? Dá um F11 de vocês aí, minimiza as coisas que tiver para facilitar a visualização aí, tá? Então tá bom. Vamos lá. Então, novo projeto, activity vazia, tá? Empty view, next, cálculo IMC. Eu modifiquei aqui o package name, ó, tá modificado, BR, Gov, CPS, Tecman, cálculo IMC, linguagem Kotlin, Android 8. É só finalizar e aguardar agora. Enquanto ele está sendo finalizado, a gente vem para cá. A gente sabe que ele está aqui, ó, nessa perspectiva project. Assim que ele termina de importar tudo aqui, ó, ele modifica para Android, tá? Dá um zoom aqui. Tirar esse view compact aqui, que a gente não usa, nem o enable edit to edge, tá? Bom. Vamos continuar, então. Bom, onde estão as imagens? Eu vou postar as imagens para vocês, mas eu vou colocar elas onde aqui, gente? Ó, aplicativo, ó, res, que são os recursos, drawable. É nessa pasta sempre que eu coloco. Onde estão minhas imagens? Minhas imagens estão aqui. Tá? Vamos lá. Então, essas duas imagens, vou selecioná-las. Ctrl C. Vou ver aqui no projeto. Aqui não. Cadê o projeto? Aqui. Ó, res drawable. Ctrl V para colar, tá? Ou arrastar e soltar, tanto faz. Então, aqui, ó, a balança e o resultado. Tranquilo até aí, né? Vou fechar aqui. Dúvidas? Então tá. Próximo passo. Próximo passo é desenhar a tela. Deste lado aqui eu estou mostrando como vai ficar e aqui os dados, ó. Aqui é uma image view, tá aqui, ó. Aqui é dois edit text, são caixas de edição e um botão, ó. Esse chama edit peso, edit altura, botão IMC. O da imagem não precisa ter nome. Tá bem? Então vamos lá, vamos fazer, ó. Informe o peso, informe a altura e calcular IMC. Como é que eu faço? Como é que eu procedo? Quem não visualiza, ó, vem aqui na app, desce em res, vem em layout, tá bom? Expando aqui, o arquivo XML está aqui.
2 cliques, ó, você aumenta ou diminui a tela. Eu vou dar um zoom e vamos colocar. Como é que eu coloco uma imagem aqui, ó? Venho aqui, ó, na paleta. Se ela não estiver aparecendo, é porque ela está oculta aqui, ó. Só clicar que ela expande. Ok? Então, vem aqui, ó, Common, Image View, arrasto, solto. Quando eu solto, já aparecem as imagens que eu colei. Então, tem... Cadê o da balança? Esse cara é da balança aqui que eu vou colocar. Tá? Eu tenho que definir a largura e a altura do objeto. Mas antes, vou colocar aqui, ó. Posso arrastar para cá, arrastar para lá. Opa, fiz errado. Arrastar para lá. Tudo bem? E arrastar para cá. Posso fazer desse jeito. Ou posso ir fazendo botão direito, centro, horizontalmente, tá? Para ir mais rápido. Então, vamos conferir aqui, ó. Layout. Deixa eu ver se eu tenho alguém desconectado. Não? Certo? Onde eu estava? Ah, vamos olhar aqui, ó. Qual que é o tamanho da imagem, ó? Tá aqui, ó, 100 por 100 dot pixel. Então, vamos lá. Imagem. Cadê a largura e a altura, gente? Aqui, layout. Ó, largura, ó. Layout width, layout height. Então, 100 dp dot pixel, 100 dot pixel. Tá? Não mudou nada aqui, mas na hora do layout pode modificar. Vou arrastar agora os image views, ó. Então, vem aqui, ó, text, tá? Vou pegar esse aqui, ó, plain text. Todos esses caras aqui, ó, tudo aqui, praticamente é image view. Desculpa, text, edit text, foi besteira. O que muda é o que vai aparecer no teclado, tá? Vamos ver, ó, vou arrastar esse cara aqui, vou soltar. Então, o que eu vou colocar aqui mesmo? Eu não lembro. Informe o peso, informe a altura. Então, é edit peso, edit altura. Então, primeira coisa, ó, o nome, que é o ID. Edit peso. Então, enter. Ok. E depois, vou descendo aqui, ó, propriedade text, aqui, ó. Eu tiro. O que mais? Propriedade hint. Vou procurar até em algum lugar. Não estou achando, ó. Tá aqui, ó. Não tô ach... Digamos que eu não estivesse achando. Poderia vir aqui pesquisar, ó, na lupinha, tá? E digitar, se digitar hint, eu ia achar. Tá? Vou fechar aqui, ó. Então vamos voltar aqui, ó. Comuns, hint, o quê? Peso. Tá? Agora eu vou posicionar, ó. Vou fazer aqui, ó. Botão direito, centro, horizontal, para ele adicionar os dois. Vou conectar esse cara aqui. Vou puxar um pouquinho para cá. Tá? Deixa eu conferir como é que tá aqui de novo. Ó, 32 de margem para os dois, certo? Como é que eu faço isso? Vem aqui, ó, na margem, ó. 32. 32. Ah, professor, não mudou nada. Porque o layout, a largura, está como wrap content. Wrap é envolver conteúdo. Quer dizer o quê? Ele se adequa ao tamanho. Eu quero zerar para que ele expanda até as margens. Expandiu. Tá? Vou fazer a mesma coisa. É isso mesmo? Acho que é. Deixa eu ver como é que está o peso. Informe o peso, por isso que está destoando do que eu coloquei aqui. Vou mudar aqui. Int, minúsculo. Tem que selecionar o cara, né? Então não vai. Informe o peso. Beleza. Então tá bom. Vou limpar aqui e vou continuar. Vamos fazer o próximo. De novo, ó, plain text. Solto aqui. Tinha um detalhe. Bom, vou mudar aqui, ó. Ó, o plain text, todos estão valendo, tá? São todos edit text. Só que eu vou usar esse aqui, ó, number decimal aqui, ó. Por quê, pessoal? Vocês vão ver já já. Botão direito, centro, horizontal, e vou arrastar aqui. Não vou fazer nada aqui, tá? Vou colocar para rodar o aplicativo, ele vai disparar o emulador, tá?
E aí eu aguardo, ele está fazendo o build, que é construir o projeto. Assim que ele terminar o Gradle Build, ele vai dar um launching, que é instalando aqui. Tá? Então, primeiro ele compila o projeto, cria o APK, o aplicativo instalador, e aí depois ele joga para cá. Tá? Vamos aguardar uns segundinhos. Enquanto ele vai fazendo isso, eu acho que eu vou mexer. Está demorando mais do que eu esperava. Vamos continuar aqui, ó. Vamos colocar 32. Vamos tirar a largura para 0. E vamos mexendo aqui. O ID já vou colocar como edit altura. Oh, perdão. Altura. Tá. Ó, vamos olhar aqui, ó. O que eu quero mostrar para vocês, ó? Quando eu clico aqui, estava com plain text. Viu que o teclado apareceu com a totalidade dele? Tá. Vou colocar aqui, ó, que eu selecionei como number decimal. O que é number decimal? Número com vírgula, tá? Notaram a diferença? Então tá bom. Na verdade, o peso e a altura tinha que ser assim também. Vamos olhar onde que eu mudo isso? Eu posso selecionar aqui, ó. Posso fazer por aqui ou posso fazer pelo código. Eu vou mostrar no código. E é a mesma coisa, ó. Da altura, tá aqui, ó, input type, tá vendo? Tipo de entrada, number decimal. Aqui, ó, tá como input como text. Eu venho aqui e mudo para escrever number decimal. Se eu rodar de novo, tá? Vocês vão ver que vai funcionar. Ó. Aqui, tudo normal. Oh, errou. Vamos lá. E aqui de novo. Tá, agora tá tudo correto. Falta o quê? O botão, né? Agora, o botão calcular IMC. Então, vamos retornar. Volta para cá. Deixa eu ver, o nome tá certo. Edit altura. Botão. Arrastei. Botão direito. Centro, horizontal. Por que eu estou fazendo assim? Porque eu já adiciono os dois de uma vez, tá? Vou fazer assim, 32. Não lembro exatamente como é que está o layout, mas vamos fazer assim. Tá? Como é que chama o nome do botão? Botão IMC, é isso mesmo. Vamos lá. Botão IMC. Alguma dúvida até agora? Ok. Tudo bem. Vamos descendo. Cadê o text? Ó? Text aqui. Calcular IMC. Pronto. Tá? Tá feito aqui. Se eu rodar de novo, vai ficar mais ou menos do jeito que está aqui, né? Vamos ver? Certo? Ah, faltou informe altura, né? Não coloquei, né? Parabéns para mim. Ó. Eu posso vir aqui, atributo. Qual que é o atributo mesmo? Hint. Vou descendo. Se eu não achar, ó, aqui, ó, nos atributos comuns, eu posso sempre pesquisar. Mas está aqui, ó. Informe a altura. Tá bom? Beleza. Ok. Vamos continuar, então. Depois disso, pessoal, vamos criar uma segunda activity chamada resultado, que vai ter aquela imagenzinha, tá bom? Então, vem aqui. Como é que eu faço? Eu vou fechar aqui para despoluir, tá? Então, vem aqui, ó, no arquivo, tá? A file, new, activity, vazia. Tudo bem? Tá. Como é que eu vou chamar? Resultado. Só. Verifica se está como Kotlin também e dá um finalizar. É aquele mesmo processo de limpar, ó, limpo aqui. Tá? Limpei. Tá bom? Mesmo processo de limpeza. Mesmo processo de limpeza. E aí, o que nós vamos fazer? Ó, criei, activity, resultado. Vou desenhar isso aqui, ó. O que eu vou ter aqui de informação? Ó, uma imagem, um image view, text view, dois text view, tá? Ó, dois text view, um terceiro text view,
Na verdade, 1, 2, 3, 4 text view e uma imagem. Tá bem? Entenderam até aí? Por que text view e não edit text? Porque não vão ser editáveis, tá? O edit text é para edição. Então, vou chamar, ó, vai chamar text peso, primeiro. O segundo é text altura, text peso, text altura, ou texto, a gente muda depois, tá? Esse aqui não precisa ter nome, e o resultado. Texto altura, desculpa, texto peso, texto altura, diagnóstico e resultado. Então, vamos lá. Então, eu vou, ó, onde que eu tô? Vou aqui, layout, activity, resultado, que é o vazio que me gerou. Vou desenhar. Primeira coisa que eu vou colocar é a imagem. Só conferir a imagem aqui, ó. Quais as dimensões? 250 por 0, tá? E a largura 16, 16, 16 aqui. Então tá bom. Então vamos lá, ó. Image view, arrastei. Qual que eu quero? Essa aqui, tá? Dou um OK. Então vamos colocar aqui, ó. Botão direito, centro, horizontal. Coloca aqui, ó, 16, 16. Vou adicionar de cima aqui, mudo para 16 também. Eu acho que a altura é 250, né? Tá? Aqui é 0, não lembro se é 0 dp. Deixa eu ver. É. Tá bom? Ó, tá vendo que não tá aparecendo? Tá bem clarinho aqui? Por causa do fundo. Então, a gente pode mudar o fundo da tela, tá? Que cor que tá? Não lembro qual que é a cor. Mas vamos colocar uma cor que ressalte essa imagem. Como é que eu faço? Ó, aqui estou selecionando a imagem. Ó. Se eu clicar aqui, estou pegando o layout. Eu posso pesquisar aqui, digitar background, tá vendo? Ó, clico aqui. Vamos colocar, por exemplo, roxo. Assim, ó. Algo assim. Acho que... Vamos ver qual que ficou melhor. Vamos deixar esse aqui, tá? Tudo bem? Ficou fácil agora, né? Então tá bom. E depois, vamos adicionar o que falta. O que falta agora? Vamos olhar aqui. Texto, peso informado, altura, diagnóstico. Tá. Texto, peso, texto, altura. Vamos lá, então. Então, vem aqui, ó. Text view, arrastei, botão direito, ó. Pessoal, se eu estiver muito rápido, vocês me falam, ó. Eu posso, ó, adicionar assim, e zera aqui. Para que isso, pessoal? Para ele ficar centralizado, tá? Tudo bem? Eu posso fazer assim, ou posso adicionar manualmente, de uma vez só. Vou arrastar o outro aqui, ó. Arrastei aqui, soltei. Mesma coisa, ó. Botão direito, centro, horizontalmente. Viu que eu já colocou os dois? Fica mais fácil, né? Tudo bem? Então tá. Bom, deixa eu prosseguir. Deixa eu olhar um negócio aqui, ó. O texto tem algumas informações aqui, ó. Peso informado, tamanho é 20 e a cor é branca, tá? Então, a margem 16 não vai mudar nada. Peso informado é peso informado 0, 20 e cor branca. Então tá bom. Vamos lá. Ó, onde que eu mudo isso aqui, ó? Primeira coisa, ó. Texto, peso. Mudei o nome. E aqui, texto, altura. Mudei. Vou voltar aqui no texto peso. Vamos mexer aqui, ó. Vou descendo até encontrar aqui, ó. Text appearance. Tá vendo aqui, ó? Text appearance. De vocês pode estar assim, ó. Sem aparecer nada. E você expande. Então, vem aqui, ó. Vou colocar negrito. Vou colocar centralizado. Tá vendo? Centralizado. E vou mudar para 20. 20 SP o tamanho. E a cor do texto, cadê? Text cover, ó. Clico aqui. Pego, já peguei branco? Pronto. Isso que eu fiz aqui, nem vi que eu fiz aqui.
Então tá bom. Deixa tudo F, ó. FF, FF, FF. Pronto. Tá? Clico fora e acabou. Faço a mesma coisa aqui, ó. Centralizado, negrito. E coloco aqui, ó. Vou manter já como é tudo FF. Pronto. Ué, não foi? Então tá, vou pôr na mão, então. FF, 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 FF. Deu certo? Não, faltou, acho que o hashtag aqui na frente. Tá. Tudo bem até aí? Ah, faltou aqui ó, o tamanho, né? O tamanho é 20. Aí depois, o texto. Peso informado. Informado. Beleza. E depois, a altura informada. Pronto. Faltou aqui, ó. Vou conectar isso aqui, ó, com a parte de cima. Arrastei. Um espacinho. Fazer a mesma coisa aqui, ó. Cliquei aqui, arrastei. Um espaço. Não vou fazer exatamente como está no meu layout, tá? Vou adaptando aqui. E depois tem o quê, pessoal? Diagnóstico. O peso e a altura. Então, tá bom. Vamos lá. Vamos arrastar mais um. Arrastei. Vou mudar aqui, ó. Não preciso ter nome aqui, nada. Vou escrever aqui, ó. Diagnóstico. Pronto. Botão direito. Centro. Horizontalmente. Arrastei. Vou colocar um pouquinho para cá. Vou mexer aqui, ó. Centralizado. Negrito. A cor. Dólar, FF. Dólar não, hashtag FF. FF, FF. Eu fiz assim direto, porque eu já sei. Você pode, se você quiser vir mudar aqui, ou quiser só testar, fica à vontade, tá? Então tá bom. Faltou o quê, gente? Texto resultado. Então vamos arrastar mais um. Arrastei. O último. Tá acabando, hein? Vamos lá. Texto, underline, resultado. Pronto. Botão direito, centro, já colocou as duas margens, dou maisinho aqui, ou arrasto aqui, tanto faz, dou maisinho. Vamos colocar só o resultado aqui, tá? No nome aqui, ó. Deixa assim, ó. Resultado. Pronto. Deixar negrito. Vou mudar aqui para 24. Ou 30, sei lá. 34. Deixar assim. Tá? E mudar a cor. Hashtag FF, FF, FF. Pronto. Tudo bem até aí? Tá, nossa tela está feita. A nossa segunda tela está feita. E agora? Agora vamos codificar. Tá? O main activity, que é a primeira, e o resultado. No primeiro, o que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar os dois, a altura e o peso, tá? Vou pegar os valores dele, jogar numa variável peso e altura, do tipo double, ou seja, valor real, e vou para a próxima tela, tá bem? Então tá. Beleza. Então vamos lá. Ó. Vamos ver como fica. Então, onde que eu venho? App, desço aqui, ó, em Kotlin Java, tá aqui, main activity. Vamos aproximar. Pessoal, aqui no onCreate, ó. Eu não vou fazer no clique do botão, ó, para não ficar dúvida. Res, layout, main. O que eu vou tratar não é esse clique desse botão aqui, a ação não é aqui? Então tá. Então o que eu faço? Eu venho aqui, ó. Eu posso criar um objeto, posso fazer direto. Eu vou usar uma vez só no código, então eu faço direto, tá? Ó, find view by ID, que é encontre lá o objeto visual pelo código. Qual que é o tipo dele? Button, que é botão. Qual que é o nome? r.id. Botão IMC. Tá, o que eu quero tratar nele? O clique. Então, ponto, section click listener. Aparece aqui, tá vendo? Só clicar. E aí é tratar.
Como é que eu vou de uma tela para outra? Usando intenções, as famosas intents. Então, eu dou um start em uma tela nova, o Start Activity. Vou fazer assim, ó. Criar uma intent. Vamos fazer assim, ó. Start direto, tá? Start. Opa! É difícil, hein? Começa uma activity. Tá? Onde eu tô? This. Quer dizer o quê? Nesta tela aqui. Para onde eu vou? Para reso. Não é assim, não. Não tem nada disso. É dentro de uma intenção, né? Não fiz nem intenção, já quer fazer tudo, já? Agora sim, ó. Onde que eu tô? Para onde eu vou? Para resultado. 2 pontos, classe Java. Tá bom? Se eu fizer isso aqui, ó, eu vou clique no botão e vai abrir uma activity nova. Vou rodar, então, ó. Vou rodar. Vamos ver funcionar. Vamos lá, povo. Ó, cliquei aqui. Foi para a próxima tela, certo? Funcionou. Então, tá bom. Então, tá bom. Voltando. Agora vamos trabalhar. Mas eu não passei informação nenhuma ainda, né? Então, tá. Vamos vir aqui, ó. Vou criar uma variável. Como é que eu fiz aqui? Eu criei aqui em cima, tá? Mas não tem importância, vou fazer aqui direto. Val, que? Peso. Recebe o quê? Find view by ID, tá? Qual que é o tipo dele? Edit text, que é as caixas de texto, de edição. r.id, edit peso. Vou duplicar, Ctrl D de dado, eu duplico a altura. Tá bom? E aí eu mudo aqui, ó. Edit altura. Pronto. Certo? Ah! Acho que não era nada disso, mas enfim. Isso, tá certo. Chamei de edit, tá? Edit. Agora que eu vi. Edit peso. Altura, perdão. Tá. Então tá bom. Agora aqui dentro eu vou fazer o quê? Ó? Eu crio uma segunda variável, ó, peso. Eu vou pegar peso. Vou pegar o valor que está lá na caixa de edição, lá que eu digitei. Edit peso, ponto text. O text tem a propriedade que eu digitei. Só que eu tenho que converter para o quê? Texto, string, depois para double, que é o valor número real. Tá? É um processo. Esse cara eu converto para texto, depois converto para número. Número com vírgula. Vou fazer a mesma coisa para altura. Tá? E mudo aqui, não é edit peso, edit altura. Tá bom. Até aí, tá funcionando? Tá. O que falta eu fazer? Pessoal, eu vou separar aqui, ó. Vou criar uma intenção, tá? Ó. Separar aqui, ó. Uma intenção. Como é que ela vai achar? Qual que é essa intenção? Vai ir pro resultado, tá bom? E aí eu passo aqui. É a mesma coisa, só que eu coloquei em 2 passos, tudo bem? Tá. Coloquei em 2 passos. Tá faltando o quê? Eu quero enviar o peso e altura anexado. Sabe quando você manda uma mensagem no WhatsApp, lá que você anexa a coisa? Ou um e-mail, você não anexa? É a mesma coisa, você atacha, você adiciona. Tá? Como é que você faz isso? Usando esse cara aqui, ó, put extra. O que esse cara faz? Você passa um nome e um valor. O nome é o rótulo que você vai achar. E o valor é o valor que você quer enviar, tá? Então tá bom. Então vem aqui, ó. Ir para resultado, ponto, put extra. O que eu vou mandar? Peso. Eu venho aqui, o que eu vou mandar? O valor de peso. Vou fazer a mesma coisa com a altura e a altura. Tá? Então, recapitulando, eu vou estou criando uma intenção de mandar as minhas informações de uma tela para outra. Por que eu preciso fazer isso?
Porque na segunda tela, eu não vou ter o peso e a altura. Preciso pegar, preciso enviar para algum lugar, tá? Fechou. Mano, salvei e estou enviando. E aí é só dar o start. Quando eu der o start, vai funcionar. Então beleza. Vamos ver se não tem nada, tá tudo rodando certinho. Tá. Digamos que eu coloquei qualquer coisa aqui, ó, 10, não, 100 de peso, 1,80, vai. Tá? Funcionou? Funcionou. Mas ainda não codei nada aqui, né? Não está aparecendo o resultado, nem as informações. Então tá. Vamos tratar disso. Então a parte da principal está feita. Falta fazer a parte do resultado que recebe as informações, ó. Falta fazer resultado. Então, vem aqui, resultado, e vou tratar. Onde eu vou tratar aqui, ó? No onCreate. Por quê? No momento da criação da tela, eu recebo lá o que está taxado, que foi criado. O que eu atachei? O peso e a altura. Vamos ver? Ó. Aqui é na classe resultado. O que eu vou fazer? Ó? Tá aqui, ó. Primeira coisa, texto peso, texto altura e texto resultado. Tá bom? Então, eu preciso criar. Eu criei aqui em cima, posso criar aqui em cima também. Ó. Qual que é a diferença? Praticamente a mesma coisa. Só que aqui, se a minha classe, se minha activity for muito grande, tiver muitas coisas, eu posso ter mais de uma função, além da onCreate. E aí, se eu declarar aqui dentro, e eu precisar usar dentro de outra função, não funciona. A gente chama de escopo. É tipo assim, ó. Eu estou aqui, beleza? E eu quero falar com a Bia. Eu estou vendo a Bia? Eu estou. Falo, Bia, quero falar com você, tá? Aí se eu saio e vou para o corredor, quero falar com a Bia. Eu estou vendo a Bia? Não. Em tese, visualmente, para mim, não consigo enxergar a Bia. Aqui é a mesma coisa. Se eu quiser enxergar a variável Bia, eu tenho que colocar aqui no começo, certo? Tudo bem? Então, vem aqui no começo, ó, coloco aqui, ó, val, texto, o quê? Peso. Qual que é o tipo dele? Text view, né? Por que é text view? Porque não é editável. O que ele está reclamando aqui? Quando eu, em Kotlin, eu preciso inicializar, passar um valor inicial. Eu não estou passando. Então, o que eu faço? Eu falo, ó, vou fazer isso no onCreate. Então, vem aqui na frente e coloco, ó, late init. Mudo para var. Quer dizer o quê? Estou criando essa variável, mas vou inicializar ela mais tarde, ó, late init, inicialização tardia. Vou fazer a mesma coisa com o peso, texto, altura, e a mesma coisa com o texto resultado, tá? Professor, no caso que eu poderia criar aqui, poderia. Só estou demonstrando para vocês para ver como funciona. Tá, o que mais? Tem mais alguma coisa aqui? Não, aqui está feito. Então, beleza. Eu estou dizendo que eu vou inicializar. Como é que eu inicializo? Usando o find view by ID, ó. Então, vem texto peso, recebe o quê? Find view by ID. Não preciso passar o tipo aqui, que eu já defini aqui em cima. Então, eu coloco r.id, opa, r.id, texto peso. Vou duplicar aqui, ó, para fazer todos, tá? Para facilitar minha vida. Texto altura, texto resultado e mudo aqui, ó. Só para ganhar tempo, tá? Tá bom, tá feito. O que mais que eu vou precisar? Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Estou conectando esse objeto com o carinha da tela. Qual tela? Essa aqui, ó. Estou conectando esses caras aqui. Tá? Beleza. E agora? E agora, José? Bom, eu não falei que quando eu criei a tela, eu recebia os atachados? Como é que eu pego os atachados? Usando isso aqui, ó. A minha intenção, ó, pego intent.extras. Vai criar um bundle. Vamos lá. Então, faço assim, ó. Vou criar uma variável. Bundle, vou chamar de pacote, tá? Para ficar mais aportuguesado, tudo bem? Igual intent, ponto extras. Pacote. Vou verificar se o pacote que eu estou recebendo de informação não for nulo,
vou fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Vou criar duas variáveis peso e vou extrair o valor que eu recebi. Então tá, ó. Val, peso, toda hora eu erro isso aqui. Recebe o quê? Pacote, ponto, get o quê? String? Qual que é o nome que eu dei? Peso, tá? E a mesma coisa para altura. Então, é como se eu estivesse recebendo uma correspondência e tivesse meu nome lá, tá? Se eu escrevesse errado aqui, ó, altura, ia vir alguma coisa? Não. Tá bom? Aí vou calcular o IMC. Como é que eu calculo o IMC, gente? Vocês lembram? Peso dividido por altura ao quadrado. Você quase chegou lá, mulher. Então vamos lá, ó. IMC é igual a quê? Peso dividido por altura ao quadrado, que é a mesma coisa que altura vezes altura. Só que eu quero que você faça isso aqui antes. Então coloco entre parênteses, precedência de operadores, o que está dentro de parênteses executa primeiro. Tá bom? Então tá. E agora, o que eu vou fazer? Vou colocar o valor, né? Ó, vamos colocar aqui, ó. Peso, texto, peso, ponto text, recebe o quê? Peso. Mesma coisa para a altura. Vamos converter de ponto to string, ponto to string. Por quê? Isso aqui é double, vou converter para string. Vamos rodar? Vamos ver se funcionou? O que eu errei aqui? O que o tio Alô fez de errado aqui? Nada, né? Nada. Vamos ver. O que ele está dizendo aqui? Unresolved div. Por quê? Não. Tá certo, né? Pessoal, olha que bobeira que eu fiz aqui, ó. Não é get string, é get double, né? Get double. Lógico. Não vou conseguir dividir uma string, né? Agora deu certo. Agora fez sentido. Tá bom. Vou rodar aqui, ó. Tá parcialmente executado, funcionando. Vamos colocar aqui, ó. Qual que é a altura do cara? Não, peso, né? Vamos lá, 100 quilos. Qual que é a altura? Sei lá, 1,80. Tá? Passou para cá, veio, né? Chegou, as informações chegaram, tá vendo? Tá faltando o quê? Resultado, né? Dizer se a pessoa, como é que tá o IMC dela. O índice de massa corporal. Como é que eu faço isso? Tá aqui, ó. Então, vamos colocar. Qual que é as variações, então? Se o quê? Se o resultado, se o IMC, perdão, for menor que 18,5, o que é? Texto, resultado, ponto text, recebe abaixo do peso, tá? Tá, se não for isso, eu tenho um senão, né? Ó, como é que eu faço isso, gente? Isso aí vocês já viram, né? O else, né? O senão. Else, if. Senão, se. Já vou comparando. Qual que eu vou colocar aqui? Se for entre 18,5 e 24,9, certo? Então tá. Ó, então é entre CMC o quê? Como é que eu coloquei? Em 18,5, 2 pontos, 24, ficou aqui, ponto 99. Tá bom? E aí, qual que é o resultado dele? Normal. Peso normal. Vamos colocar aqui, ó. Tá. E depois? Entre 25 e 29, né?
Então, vou copiar aqui, ó, vou aproveitar. Ctrl C, Ctrl V, entre 25 e... Esqueci. 29,9. Tá? É o quê? Sobrepeso, né? Sobrepeso. E se não for nenhum desses, eu coloco um senão. Senão é o quê? Obesidade. Obesidade. Opa. Obesidade. Tá bom. Faltou mais alguma coisa? Ah, tá bom. Gente, vocês viram que eu estou toda hora fazendo isso aqui? Tá? Não tô poluindo isso aqui. Poderia fazer o seguinte, ó. Eu posso criar uma variável chamada incógnita, eu posso fazer assim, ó. Val resultado recebe o quê? O resultado do if aqui, tudo bem? Tá? Aí eu faço assim, ó. Vou limpar aqui, ó. É a mesma coisa, tá? Precisa fazer assim, professor? Não, é que fica mais elegante de fazer, ó. Então, se for isso, ou isso, ou isso, ou isso, o resultado disso vem para a variável resultado. Aí eu faço o quê? Texto resultado.text recebe resultado, tá? É um jeito mais elegante de fazer, tá? Tudo bem? Vamos ver se funcionou? Então, vamos lá. O cara tem 100 quilos, tem 1,80. Calculou obesidade. Tá? Beleza. Vamos mexer de novo? O cara tem 80 quilos. Peso normal. O cara tem 50 quilos. 1,80. Abaixo do peso. Bom, vimos que funcionou. Certo? Então é isso, pessoal. Alguma dúvida? Não? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar